Saúdo a todas com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu a Filemon. Lá no Novo Testamento é a carta que está ali, bem ao lado da carta aos Hebreus. Antes de Hebreus está Filemon. E eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de estar aqui neste retiro pela primeira vez. Acompanhamos a irmã Regina no Encel, estamos todos os anos na convenção. De 2 anos para cá, eu estou participando das 2 convenções do ano e são oportunidades únicas, irmãs, que Deus nos dá. Não voltarão jamais. Por isso, seja hoje o odre novo. Porque um odre velho, quando se põe vinho novo nele, ele estoura, ele rompe. Porque o odre ele é feito, nos tempos bíblicos ele era feito do pernil de uma cabra, do couro de cabra. E quando era colocado vinho novo no couro velho, o couro não suportava, ele estourava. Mas quando era posto vinho novo, no couro novo, no odre novo, ele crescia junto, ele se expandia ao mesmo tempo. E não haviam rachaduras no odre. Então, amadas, hoje nós vamos sair daqui renovadas para as novidades de vida que o Senhor vai trazer sobre cada uma de nós. Amém? Não saia daqui com o seu coração velho, com aquele coração endurecido para algumas situações, mas saia daqui com o seu coração novo, disposto a se expandir, ao mesmo tempo que Deus está disposto a derramar das suas bênçãos sobre nós. Amém? Todas encontraram a carta de Paulo a Filemon? Diz-nos assim o versículo 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o Senhor. Eu quero externar a minha gratidão a Deus, muito especialmente pela vida da irmã Regina, que tem sido a nossa direção, né, nas mãos do Senhor aqui em Santa Catarina. Foi ela escolhida pelo Senhor para nos representar, para nos orientar, para dirigir o trabalho feminino em Santa Catarina. E a senhora sabe que eu lhe tenho muito respeito e admiração. A senhora, seu esposo, por tudo que vocês são nas mãos de Deus. Porque, irmãs, um ministério, quando ele começa cheio de pompas, ele é meio complicado, né? Mas quando ele começa no campo missionário, ele é odre novo, ele vai crescendo. E a irmã Regina e o pastor Newton passaram pelo campo missionário. Então hoje eles sabem como lidar, por que fazer e de que maneira. E eu quero louvar a Deus porque vocês como casal, irmã Regina, têm sido bênção no nosso estado. Amém? Quero agradecer ao Senhor por você, mulher, pela companhia da minha irmã, da Sara. De vez em quando a gente se encontra por aí nos trabalhos. E de todas estas irmãs abençoadas. Ano passado eu estive ali em Canela, no retiro de Porto Alegre, e fui grandemente abençoada. Foi muito bom. E o Senhor me renovou ali naquele retiro, irmã Marlene. Que Deus continue abençoando quem pode e dá para ir, podem ir, né, irmã Regina, que é uma bênção. São momentos também de refrigério para a nossa alma. Hoje, quando eu entrei aqui, depois da dinâmica, depois da ministração, nós recebemos um suco. E lá naquele suco, embaixo no cartão, estava escrito que nós estamos saindo daqui como agentes de... Como o quê? Agentes de... E a palavra que eu trouxe para vocês, sem saber
que este seria a frase, a tônica da dinâmica é: mulheres transformadas para transformar. Aleluia! E você vai sair daqui hoje, nova, renovada, transformada. Mas escute o que eu vou te dizer. Se eu e você decidirmos sair daqui e chegar ali na porta do hotel e esquecermos tudo que nós recebemos aqui neste lugar, não adiantou nada. Se nós sairmos daqui e ali na calçada dermos um passo de covardia e não de ousadia, não adiantou nada. Então que você possa sair daqui retendo tudo que você ouviu, tudo que você vai ouvir, e sendo gigante na sua fé. Irmã, nada substitui a unção de Deus na vida de um ser humano. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão da presença do Senhor na tua vida. Ano passado, havia uma mulher que ia à nossa igreja. É uma igreja bem pequenininha onde nós estamos. A cidade tem só 3.000 habitantes. E aquela mulher, ela vinha aos cultos e um dia ela falou para mim assim: ai, mas é tão bom vir aqui. E eu estou me sentindo tão bem. E eu falei: Jesus, glórias a Deus, uma alma. Irmãs, uma alma numa igreja pequenininha vale mais que o mundo inteiro, verdadeiramente. Faz falta, irmãs. E aquela mulher, então, eu disse: graças a Deus eu vi alguém transformado. Só que passou os dias e ela não veio mais para a igreja. E eu fui atrás dela. E eu fui saber por que ela não estava mais vindo. E ela disse: sabe o que é? É que eu fiz uma escolha. Bem assim ela falou para mim. Se eu for para a igreja de vocês, eu tenho que seguir certinho, não é? Falei: sim, temos compromissos. Pois é. E se eu for para a sua igreja, eu tenho medo. Mas eu medo do quê? Eu tenho medo do meu marido me largar. Porque ele gosta de ir num baile. E eu tenho que ir no baile para cuidar dele. Então, se eu for na igreja, eu não posso mais ir ao baile. Eu não posso mais acompanhar meu marido. E daí? Aí ela disse assim: irmãs, eu escolho o baile. Irmãs, aquilo entrou no meu coração como uma seta. E aquilo me feriu profundamente. E eu disse: Senhor, se eu que sou mero mortal me entristeci a esse ponto, imagina o teu coração. E ela nunca mais voltou à igreja. Só que as filhas dela frequentam a nossa igreja. E eu tenho ali o grupo das princesas. E eu faço um trabalho de ensino bíblico com moças e meninas de 12 a 17 anos. E eu as ensino a cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa. Eu as ensino artesanato, boas maneiras, como sentar, como falar, como levantar, como ser uma boa estudante, uma boa filha. Mas acima de tudo, eu tenho procurado ensinar a palavra de Deus para aquelas meninas. E 4 filhas desta mulher estão aos meus cuidados na igreja. E eu creio que haverá fruto ali naquela família. Por que eu estou dizendo isto para você? Porque a tônica deste retiro é: não desista. Ainda que as circunstâncias te digam o contrário, não desista. Seja o teu coração alvo da transformação necessária para você ser mais paciente, mais tolerante, mais amável, menos reclamadora. Por quê? Porque Deus nos escreveu esperando ainda mais um pouco de nós. Havia um homem chamado Filemão. Este homem foi fruto do evangelismo que Paulo fez. E este homem aceitou o evangelho na sua vida, através da vida de Paulo.
Porém, o tempo passou e Paulo estava agora, neste momento, em prisão. E nas suas prisões, Deus dava a Paulo vidas. Deus dava a Paulo a oportunidade de gerar filhos na fé. Deus está te dando a oportunidade hoje de sair daqui gerando filhos na fé. Porque desde sexta-feira Ele tratou conosco. Mas eu sinto que hoje o Senhor quer a nossa disponibilidade. Porque tudo que Ele faz e fará em nós é para que nós sejamos servas. E então Paulo, nas suas prisões, conhece mais um homem, Onésimo. Que o nome quer dizer inútil. Onésimo era um homem inútil. Por quê? Porque ele era um homem que havia traído o seu senhor. Ele era um homem escravo, que havia roubado algum bem do seu senhor Filemão e ido embora. Só que ele não contava que na sua caminhada ele ia se encontrar com Filemão, com Paulo, com uma transformação. E Onésimo então encontra-se com a luz, com o sal da terra. Onésimo encontra-se com um homem que antes era verdadeiramente um odre velho, Paulo. Porque quando Saulo, ele era um homem doutor na lei, ele não era um homem indouto, não. Ele conhecia a lei melhor do que ninguém. Quando Estevão foi apedrejado, quem estava na roda dos apedrejadores? Saulo. E Saulo, alguns pregam dizendo que ele era um assassino, mas na verdade ele não foi assassino. É porque ele era participante do Sinédrio. E ele, por ser participante deste grupo seleto de judeus, ele então podia erguer a mão e dizer: não matem Estevão. E ele faria isso tirando as suas vestes, a sua túnica, e jogando no chão. Se Saulo tivesse feito isto, ele teria impedido a morte de Estevão. Então vocês estão percebendo que ele não era um homem qualquer, ele era um homem que tinha poder nas suas mãos. Mas agora, como Paulo, ele, que agora não era aquele odre velho, ressequido, que estourava por qualquer coisa, que era preparado e vivido nas tradições do seu povo, ele agora era um odre novo. E ele precisava viver essa novidade de vida. Então, irmãs, quando ele tinha a oportunidade, mesmo em prisões, ele proclamava o evangelho da salvação. Diferente de muitos que mesmo sendo salvos, trancam-se e não fazem nada por ninguém. Mas este Paulo, agora odre novo, renovado pelo poder de Deus, ele então fala do amor de Deus a Onésimo. E faz Onésimo reconhecer que ele era um pecador, que ele estava em dívida, que ele precisava voltar atrás, refazer, ele precisava reconstruir os muros da confiança que foram derrubados. Irmã, Deus edificou ou reedificou o seu muro aqui nestes dias. Mas Ele quer que nós reconheçamos isto. E então, Paulo escreve esta carta ao seu amigo Filemão. E Paulo disse: Filemão, eu te envio Onésimo, um filho que eu gerei nas minhas prisões, para que você o receba e o perdoe. E Paulo ainda diz assim: olha, se ele tem alguma coisa em dívida contigo, põe na minha conta, que quando eu estiver contigo eu pago. Muito bem, esta era a história. E eu trago para vocês o que esta história nos ensina. E em 7 breves lições, eu quero falar para você o que ela nos ensina. Primeiro, quando eu sou uma mulher transformada para transformar,
como Paulo foi um homem transformado para transformar. Eu sou confrontada na minha caridade e na minha fé. Quando nós recebemos a salvação, irmãs, a nossa fé foi colocada em exposição. E todos nos olham. Não adianta você dizer que não. Um dia eu disse para uma líder de mocidade de uma igreja que o meu esposo pastoreou: cuidado com o que você está fazendo. Porque você, querendo ou não, você é vista, você está lá, as pessoas te olham. E ela disse: não é bem assim. Mas é assim. Você não precisa ter carteirinha de obreiro para que o mundo te olhe. Basta você proclamar Cristo como seu Salvador e a sua vida será uma vitrine. Quando nós somos transformadas para transformar, nós somos, irmãs, confrontadas na caridade. O que é a caridade? Eu passo na rua e dou uma esmola a um mendigo. Não. Caridade é o amor em ação. Caridade é benignidade na sua mais sublime essência. Cristo, ao morrer na cruz, ele foi a própria benignidade. Por quê? Porque ele, além de nos curar das nossas feridas físicas, ele se preocupou com a nossa eternidade. E por isso ele curou a nossa alma. Ser benigno é alguém que pratica atos de bondade, mas com interesse na mudança de vida do outro. Se você simplesmente pratica atos de bondade, você não está sendo benigno. Mas se você se preocupa com o depois, com o amanhã daquela pessoa, e investe para que aquilo melhore, você está sendo benigno. E Filemão estava sendo confrontado no seu amor em ação. Porque Onésimo antes era inútil para ele, não servia mais, era um traidor. Mas agora ele era o irmão de Filemão em Cristo. E a segunda lição que nós temos que aprender é que uma mulher transformada para transformar, abre bem o teu ouvido para você entender, ela não pode avaliar as pessoas pela sua aparência. Mas nós temos que nos debruçar sobre a história de vida das pessoas. Às vezes nós vemos pessoas muito estreitamente ríspidas, grosseiras, amargas, pessoas difíceis de nós lidarmos, irmãs. Mas você já parou para ouvir a história dessa pessoa? Você já parou para prestar atenção nas razões dela? Deus está te transformando hoje, para que você deixe de olhar com os olhos carnais, para que você deixe de olhar com os teus olhos presunçosos, para que eu deixe de olhar com olhos de medida, e eu passe a olhar com os olhos do amor em ação. Aleluia! Uma mulher transformada para transformar. Terceira lição. Ela vive o perdão como regra de vida. Por onde eu tenho passado, eu tenho ouvido mulheres assim: irmã Esther, eu amo estar na igreja, eu gosto de cantar, o círculo de oração é a minha vida, mas não me fala em perdão. Então, irmã, não adianta nada. Porque se tem uma das coisas sérias que farão limite para a nossa entrada na eternidade, é a falta de perdão. Enquanto eu não libero perdão, eu carrego nos meus ombros a culpa do pecado do outro. Acontece que às vezes nós somos tão feridos que parece impossível, e eu te digo, é impossível. Porque o perdão ele não é humano, mas ele é divino. O perdão ele é extremamente divino. Enquanto nós tentarmos perdoar com as nossas forças, não conseguiremos. É impossível. O perdão, ele é de Deus em nós. E era isto que Paulo pedia a Filemão. Filemão, neste odre novo que é o teu coração, ei, deixa Deus te ajudar a perdoar.
Só, irmãs, que às vezes nós lutamos tanto pelas coisas. Qual é a mulher que não luta por um sapatinho novo, por uma blusa nova? Faz aquela economia toda para que no final do mês consiga fazer aquilo que ela deseja. Um perfume, uma bolsa. E quando você quer algo para você, você vai com unhas e dentes. E enquanto você não consegue, você não para. Não é assim? Mas quando se fala do outro, quando se fala de quebrar a si mesmo, de rasgar o seu próprio coração, aí a gente diz assim: Senhor, eu sou tão fraca, a minha fé é tão pequenininha. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu escrevi confiado na tua obediência, e crendo que tu farás muito mais do que eu estou pedindo. Amadas, não carregue o pecado de ninguém nas tuas costas. Já basta os nossos. E a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então, para que acrescentar peso? Para que mais fardo? Libere, irmã, por mais difícil que seja. Nesta manhã, entregue-se ao Senhor e deixa Deus te ajudar a perdoar. Analabasteri canta, labrachai. Uma vez uma amiga me perguntou: Esther, como é que eu perdoo? E eu tirei minha listinha de versículo, né? Assim, sabe? E vai, e vem, e Deus assim. E ela disse: mas e quando é uma coisa que vai além das minhas forças? E eu disse: o que é? E ela falou para mim: a minha sogra estuprou a minha filha de 2 anos. Como é que eu perdoo? Ela violentou a minha filha. Como é que eu perdoo? Irmãs, parece que os versículos vai lá, o chão foge, né? Mas o Senhor me deu a graça de, em meio às lágrimas daquela mulher, ainda trazer uma palavra ao coração dela. E eu me senti impotente, irmãs, naquela hora. E quando eu me senti impotente, eu disse: Deus, desce nessa história. E eu comecei um processo de oração com ela. Nós trabalhávamos juntas em uma escola. E eu comecei aquele processo de jejum e oração junto com ela. E passaram-se alguns meses e ela me procurou e disse: Esther, eu já consigo olhar para minha sogra. E ela disse mais: e ela agora está vindo na igreja. E eu estou me sentando ao lado dela na igreja. É fácil, irmãs? Não é. Por isso que o perdão, ele é divino e ele não é humano. Mas eu te digo, não carregue o pecado do outro nas tuas costas, mas libere pelo poder que há no Espírito de Deus se movendo em nós. Seja livre, irmã. Talvez o teu marido te traiu, te feriu, te enganou, fez você se sentir um lixo. Mas o Senhor está dizendo que você é lavada, remida, escolhida do Senhor. Não se rebaixe ao nível do pecado de ninguém, mas erga a tua cabeça e caminhe em passos largos para a tua vitória. Aleluia. 4ª lição que eu aprendo: quando eu sou uma mulher transformada para transformar, eu gero filhos nas circunstâncias mais adversas da minha história. Sabe aquele momento auge da tua vida, da crise? Eu gosto muito de explicar os momentos negros da nossa vida, falando que a madrugada, ela tem picos na noite. E a noite ela vai ficando cada vez mais negra, mais escura. E a hora que a madrugada é mais escura, sabe qual é? Quando falta 1 hora para amanhecer o dia.
quando faltar 1 hora para amanhecer o dia, o céu é mais escuro do que a noite toda. E isto me traz uma lição tremenda. Sabe por que às vezes os nossos dias ficam escuros, densos? Porque falta 1 hora para o sol brilhar. Falta só mais um pouquinho para que você seja abençoada. Por isso, quando você sair daqui, não dê passo de covardia, mas dê o teu passo de ousadia e vá em frente. Porque só falta 1 hora e o sol vai brilhar sobre a tua vida. Os dias de Onésimo eram escuros e densos. Mas o Senhor estava dizendo: Onésimo, você errou, você pecou. Você tem que voltar lá, mas vai. Porque por mais que essa hora seja mais difícil, a hora do confronto, a hora de olhar nos olhos, a hora de reconhecer que errou, a hora de reconhecer que nós também temos falhas, são horas difíceis. Mas são nestas horas que Deus levanta a sua mão e derrama sobre nós a condição. Gere filhos, mesmo em prisões. Há uma tendência muito severa de nós só querermos servir a Deus quando tudo vai bem. E parece que se a gente não estiver com tudo em ordem, filho perfeito, tudo com saúde, conta bancária abastada, parece que não há impulso, ânimo. Mas eu vou te dizer uma verdade. Aleluia. As mais lindas canções foram escritas em tribulação. E as maiores conquistas na nossa vida, irmãs, são aquelas dos dias mais difíceis. Sabe por quê? Porque são estas que nós vamos dar maior valor. São estas que você não vai largar, você não vai abrir mão, porque você conquistou na hora densa da tua madrugada. Por isso hoje eu te digo, agarre o ministério que Deus te deu. Não solte, não largue, não abandone a tua família, não abandone os teus projetos. Ao invés disso, adeque-se à vontade do Senhor. Ao invés disso, saia daqui como odre novo, que à medida que o Senhor for derramando do querer dEle, você vai se expandindo junto. Quinta lição que eu aprendo: mulheres transformadas para transformar. Elas fazem dos filhos inúteis pessoas úteis. Sabe aquela pessoa que parece que não vai dar em nada? Que parece que o decreto para ela é o fim? O Senhor diz: invista. E eu quero aqui dar uma palavra para liderança. Para liderança. E eu tenho aprendido isso na minha caminhada. Eu sou muito pequena, talvez a menor aqui. Mas eu quero dizer para você que Deus tem me ensinado a amar as pedras do meu caminho. Cada vez que eu mudo de igreja, cada vez que o Senhor nos leva para um campo novo, vem pessoas e dizem assim: cuidado com a fulana. Irmã, aquilo é um perigo. E para o meu esposo eles falam: cuidado com aquele lá. Quando nós chegamos em Rio Rufino, irmã Regina, veio uma pessoa e disse assim para o meu esposo: pastor Roberto, cuidado com fulano porque ele bate em pastor. O outro pastor que passou aqui não sei em que ano, há muitos anos atrás, porque lá era um campo missionário, né? Hoje é campo eclesiástico, ele só fazia culto com um guarda-costas. Tinha um irmão que ficava do lado dele enquanto ele pregava. Irmãs, e Deus tem nos ensinado uma lição tremenda. Quando um inútil vier ao teu caminho, quando alguém te disser assim: receba este Onésimo, traidor, roubador, inútil, não serve mais para nada, mas Deus diz assim: receba, Legiane.
Receba, Marlene, esse Onésimo. Eu estou te mandando e confiando que você vai fazer melhor. Aprenda a olhar as qualidades. Há um livro, eu já estou terminando, há um livro que ele é secular, escrito pelo Ziraldo. E este livro é de literatura juvenil. Uma professora muito maluquinha. E aquela professora, ela queria dar medalhas para os seus alunos. E ela então olhava todos os dias os alunos e ela dava medalha pela letra bonita, o outro porque era caprichoso, o outro porque o lanche vinha sempre arrumadinho. E ela foi arrumando qualidades. Mas tinha um menino que ela não conseguia ver nada naquele menino. E ela olhava e nada. Um dia ela foi para o recreio. Ela falou, eu vou lá no recreio olhar esse menino. E ela foi. E ela viu os meninos brincando. E os meninos brincavam de quem cuspia mais longe. Na hora do recreio. E ele era o vencedor. Ele ganhava todas as competições. E ela deu a medalha para ele. Irmãs, eu não estou mandando você buscar essa qualidade na vida de nenhuma mulher. Mas em vez de nós nos armarmos contra os defeitos de alguém, vasculhe uma qualidade. Traga aquilo à tona, faça brotar. E você vai ver que ela vai ser tua ajudadora fiel. E aquelas mulheres que falavam para mim, cuidado, foram as minhas melhores auxiliadoras por onde eu passei. Mas nós precisamos, irmãs, fazer o que Paulo mandou. Através de Deus, lógico. Receba. Porque antes ele era inútil, mas agora ele vai te ser útil. E Paulo disse assim, sabe por que ele vai ser útil? Porque agora ele é nosso irmão em Cristo. Irmãs, quando alguém te ferir na igreja, quando uma irmã for aquela pedrinha que fere o teu pé na caminhada, ei, busque sabedoria de Deus. Não precisa ficar babando a irmã, beijando, abraçando. Não, irmã. A gente também não pode ser hipócrita. Mas faça isto em amor. Por isso que eu disse que a caridade em ação é a primeira lição. Aí, você vai descobrir uma qualidade naquela pessoa. E invista. E você vai ver o quanto Deus vai pôr na tua vida por causa disto. Penúltima lição que eu aprendo. Mulheres transformadas para transformar. Elas geram filhos nas aparentes perdas. Aparentemente, Filemão perdeu um grande escravo, um grande servo, Onésimo. Aparentemente. Porque ele perdeu aquele que o traiu. Esse foi embora. Mas quando ele voltou transformado. Irmãs, parece que você está perdendo, mas continue na presença do Senhor. Porque às vezes para nós ganharmos é preciso perder. Quando eu morava em Camboriú, há quase 5 anos atrás, um dia eu estava numa conferência. E a cantora Vanilda Bordieri estava lá cantando. Uma hora ela parou de cantar, ela virou para mim, eu estava sentada atrás dela assim, e ela disse, Esther, no meio daquela mulherada toda, você está preparada para perder? Irmãs, eu confesso que eu gelei. E eu falei, Senhor, cuida do meu marido, que eu não estou preparada para ficar sozinha. Senhor, os meus filhos, a minha mãe, a minha família, e lá se foi, né, a lista. Quem é que eu vou perder? Passou 3 meses. E nós saímos de Camboriú para ir para Lages, trabalhar em Lages. A senhora não imagina, irmã Regina, o que eu ouvi. De coisas negativas e absurdas. Mas Deus havia dito, você está preparada para perder? Eu ia perder o que eu fazia ali. O trabalho que eu fazia ali. O que o meu esposo fazia ali. Íamos perder a família, porque a família dele toda mora aqui. Íamos perder aquela convivência.
mas nós íamos ganhar. Só que a gente não entendia, mas a gente obedeceu. E ano passado, o Senhor deu a primeira presidência para o meu esposo. E eu perdi o que aos olhos dos homens parecia muito grande, muito bom. Como vocês vão sair? Mas o Senhor sabia o amanhã. E eu estou te dizendo que nas nossas aparentes perdas, Deus gera as maiores conquistas da nossa história. Deus gera os maiores milagres. Israel, no deserto, eles estavam perdidos. E Deus havia dito: Moisés, fala para Faraó, deixa sair o meu povo para que me adorem no deserto. Deus nos disse: deixa sair meu povo para entrar na terra prometida. A gente imagina, né? Mas a Bíblia está falando: deixa sair o povo para adorar no... Era isso. E aí a gente diz: como Deus não deixou Israel entrar? Moisés não entrou, mas olha a ordem. Moisés, tira o povo para me adorar no deserto. Aparente perda. Mas foi nessa aparente perda que Deus levantou a maior nação, a sua nação eleita e escolhida. Coloque-se em pé comigo. Hoje o Senhor está dizendo: escrevi-te, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E o Senhor nos diz nesta manhã: falei com você, mulher, estes 3 dias, acreditando que você vai obedecer o que você ouviu. E também crendo que quando sair daqui, você vai fazer muito melhor do que quando você chegou. Feche os teus olhos comigo. Eleve as suas mãos para o alto. Eterno, 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 grande e soberano Deus. Somos, Senhor, pequenos, somos limitadas, somos falhas, somos mortais. Quantas situações têm fugido das nossas mãos, do nosso controle. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos rasgar o coração e dizer: Pai, faz de nós este odre novo, como tu fizeste com Filemão. Senhor, que nós possamos sair daqui vivendo, desfrutando desse vinho novo derramado sobre nós. E que as nossas atitudes lá fora, Senhor, sejam as melhores possíveis, porque o Senhor está confiando que nós vamos fazer o nosso melhor. Senhor, renova, Pai, agora o amor destas mulheres por suas lideradas, por suas irmãs na fé, que nós não venhamos apenas ver defeitos, mas que nós possamos encontrar qualidades, e destas qualidades podermos frutificar juntas para o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, eu determino uma unção de conquista, uma unção de renovo, de santificação, uma unção, Senhor, de servas transformadas para transformar. E no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Diga comigo assim: ser transformada é uma dádiva de Deus para todas nós. Vamos fazer um jogralzinho? Igual a gente fazia lá na escola? Fala comigo assim: ser transformada é uma dádiva de Deus para todas nós. Agora faz assim para você: ser agente de transformação é privilégio para poucos, mas eu sou uma agente de transformação.